Consultório CBN. E no consultório CBN hoje a gente recebe o cirurgião vascular, o Dr. Felipe Coelho Neto. Doutor, seja muito bem-vindo à CBN Londrina, bom dia. Bom dia, Cláudia, bom dia a todos que estão escutando a gente aqui na CBN. Pra gente é muito legal participar e falar um pouquinho sobre varizes. Pois é, varizes. Doutor, muito comum, né? A gente, inclusive, já ouve lá da época da nossa mãe, da nossa avó, principalmente as mulheres, né? Que elas incomodam muito. Mas vamos lá, o que são as varizes? Por que elas aparecem? Bom, varizes são veias que um dia foram normais e elas passaram por um processo em que elas ficam adoecidas. Elas vão ficar dilatadas e tortuosas e frequentemente a gente consegue perceber esse abaulamento dessas veias grossas na pele. Isso acontece por uma característica genética, isso está determinado geneticamente em cada pessoa. É por isso que algumas pessoas têm varizes e outras não. Isso passa dos pais para os filhos. E o lado feminino costuma ser mais intenso. As mulheres passam mais varizes para as filhas do que para os filhos, mas os homens têm varizes da mesma maneira que as mulheres. E essas veias, elas vão desde aquelas veias bem pequenininhas, vermelhinhas, que tem um apelo estético importante, então são aqueles vasinhos vermelhinhos, aquelas famosas varicoses que tem na face lateral da coxa, que tem atrás do joelho, na parte de dentro do joelho é muito comum. E a gente tem as varizes... na parte de dentro do joelho, Isso, aquela parte bem assim, antes de começar a perna, assim, parece uma aranhazinha, assim, vermelhinha. Aqueles vasinhos, aquele é o estágio mais inicial da doença. Depois existem as varizes, que são veias que são maiores, que vêm a ficar dilatadas, e aí são aquelas veias que a gente consegue ver aparente na perna mesmo, aquela veia mais alta. Até aqueles casos mais assim, que impressionam, né? Que são aquelas pessoas que têm aquelas veias muito grossas, muito dilatadas, que podem até evoluir para os estágios mais avançados, em que há escurecimento da pele, muitos sintomas. Então a pessoa tem dor, tem peso, tem cansaço, tem queimação, a perna fica inchada e ela pode cursar com aquelas feridas, aquelas pessoas que têm feridas na perna associadas a essas varizes que nunca cicatrizam, a pessoa fica fazendo curativos e sofrem bastante, porque às vezes as pessoas ficam com anos com essas feridas e elas não cicatrizam. A gente está falando das visíveis, né? Porque todo mundo percebe. O senhor falou desse estágio inicial, da vermelhinha, né? As mulheres veem mais também porque usam mais vestidos, saias, né? Roupas que as pernas ficam mais aparentes. Acho que por isso que incomoda mais também, né, doutor? Assim, existe uma variedade de queixas que as pessoas vão no consultório, né? Então tem muita gente que vai e fala assim, doutor, olha como tá feia a minha perna. Eu fui colocar um vestido e aí esse vasinho fica aparecendo, isso me incomoda muito. Muitas vezes essa pessoa nem sente mais nada, não tem dor, não tem peso, não tem cansaço, não sente nada na perna, mas o vasinho incomoda esteticamente. Mas tem aquelas que não são visíveis, doutor? Então, tem muita gente, e isso já é um pouco do senso comum, né? É aquela pessoa que sente um desconforto grande na perna, a perna dói, fica pesada, fica cansada, dolorida. E ela olha para a perna e fala assim, mas na minha perna eu não consigo ver nada de diferente, mas eu devo ter um problema de circulação. E aí muitas vezes ela passa com a gente no consultório e hoje a gente tem uma série de ferramentas que a gente consegue identificar varizes que não estão aparentes na pele, mas que podem ser sim responsáveis pelos sintomas que a pessoa sente. Então quando a gente faz essa avaliação detalhada, a gente usa o exame de ultrassom Doppler, a gente usa o aparelho de realidade aumentada. Tudo isso fornece informações da condição que estão essas veias e se existem varizes ali que a gente não consegue ver a olho nu. Então é muito comum a pessoa ir no consultório e falar assim, nossa, eu nem sabia que eu tinha varizes e eu saí de lá com indicação de fazer um tratamento. Pois é. Tem cura? Tem cura. Na verdade, o que a gente precisa entender com relação às varizes, porque talvez a pergunta ou a afirmação que eu mais escuto a respeito de varizes é assim... mas o problema das varizes é que elas voltam. Esse é o grande mal, que a gente escuta as pessoas falando assim, doutor, mas eu já fiz o tratamento mais de uma vez e as varizes voltam. O que acaba acontecendo? O que a gente trata são as veias que já estão com problema. Então a gente vai remover, a gente vai esclerosar, a gente vai cauterizar, enfim, a gente vai fazer o tratamento daquela variz que já está presente. Já existe. Mas a gente não tem um remédio genético. Então a gente não consegue lá mudar uma chavezinha dentro da pessoa que fala, a partir de agora
as suas veias não vão mais dilatar. Então a pessoa, ela tem que entender que ela tem uma doença que é crônica e degenerativa. Infelizmente, ela vai fazer o tratamento esse ano e daqui 5 anos ela vai ter varizes de novo, em maior ou menor grau. E aí entra um papel nosso da cirurgia vascular de fazer um acompanhamento seriado dessas pessoas, porque hoje eu tenho técnicas minimamente invasivas que eu consigo fazer um procedimento bem tranquilo, confortável no consultório, que eu consigo manter constantemente essa pessoa sem varizes. Porque é ruim aquela pessoa que faz uma grande cirurgia, depois de 7, 10 anos ela vai fazer um outro procedimento muito grande, depois de 15 anos ela vai fazer outro lá perto dos 60, 70 anos. Então se a gente tem aquele acompanhamento anual, a gente consegue mitigar isso e diminuir muito a chance da pessoa precisar de passar por uma nova cirurgia, por exemplo. Falando em cirurgias, a gente sabe, nós estamos conversando com o cirurgião vascular, Dr. Felipe Coelho Neto. Doutor, quando a gente fala de cirurgias, por exemplo, a gente lembra na época, né, que as pessoas falavam: nossa, eu vou fazer cirurgia das varizes, vou ficar não sei quantos dias sem poder andar. Tudo isso está muito mais fácil agora, né? A gente não tem mais, mesmo ela sendo aí esse tipo de varize um pouco mais complicado. Sim, como toda área da saúde e da ciência, em que a tecnologia está inserida de uma forma muito assertiva, trazendo benefícios para as pessoas, a cirurgia de varizes melhorou, assim, sobremaneira do que a gente tinha há 20, 30 anos atrás. Hoje a gente consegue fazer a cirurgia de forma menos invasiva e a pessoa praticamente sai do procedimento caminhando. Então já não tem mais aquele repouso de 30, 40 dias que tinha que ficar de perna para cima. Então a pessoa faz o procedimento num dia, no outro dia caminha, dirige, pequenas atividades de mercado, pessoas que trabalham em trabalhos que elas podem se movimentar, não há limitação para trabalhar, quem trabalha de home office trabalha em casa. O que a gente pede nos primeiros dias é que a pessoa evite o esforço muito vigoroso. Claro. Pessoas que ficam em trabalhos que ficam muito tempo em pé pode gerar desconforto, que é uma outra coisa que as pessoas têm muito medo. Falar, mas se não fizer repouso, perde a cirurgia, né? E não tem nada a ver, na verdade. Quanto mais a pessoa se movimenta, mais acelera o processo de recuperação. E aí a gente utilizando as técnicas menos invasivas. Hoje a gente tem o laser, hoje a gente tem espuma. Mesmo a cirurgia, ela ficou menos invasiva. Tudo isso permite que a pessoa retome a sua atividade cotidiana praticamente no outro dia. Tá. E todos os casos são cirúrgicos? Não. Hoje a gente conseguiu diminuir drasticamente o número de pessoas que acabam indo para a cirurgia, porque a gente tem técnicas que a gente faz no consultório, que a gente pode tratar as varizes sem a necessidade de operar. Remédio nesses casos ajuda? Ou não? Precisa de um procedimento? O remédio, ele tem a função de melhorar os sintomas que a pessoa apresenta. Então, por exemplo, a pessoa tem dor, peso, cansaço, queimação na perna, o remédio ajuda bastante. Mas não tem um remédio, uma pomada, um creme, algo que vai fazer com que aquela varize desapareça. Então, a gente vê muita propaganda, né? Ou mesmo esses vídeos que viralizam na internet de passar produtos na perna e a varize sumiu. Na verdade, isso infelizmente, porque pra gente seria uma maravilha se acontecesse, mas ele não desaparece. Não desaparece. Eu até recebi nas minhas redes sociais há pouco tempo atrás uma pergunta de uma senhora que ela falou: doutor, o que eu posso fazer para tratar minhas varizes em casa? Em casa não dá. Em casa, infelizmente, não dá. Você vai precisar de ajuda de alguém. Doutor, bom, a gente sabe que o senhor estava até explicando para a gente, antes de a gente entrar no ar, que o nosso estilo de vida pode fazer com que a gente tenha varizes, é isso? Mais ou menos. O que acontece? Quando a pessoa tem uma determinação genética para ter varizes, infelizmente pouca coisa que ela fizer vai diminuir a chance dela ter. É aquela história da paciente que é triatleta, é magrinha, descansa com a perna para cima, ela faz tudo o que deveria fazer e ela já operou 3 vezes. E a gente tem aquela paciente que se alimenta mal, que só fica sentada, não faz atividade física. Sobrepeso. É aquela pessoa que teoricamente teria tudo para ter varize e ela não tem nenhuma, porque geneticamente não está determinada para ter. Então, o que acontece, e isso é o que a gente recebe muito, muito no consultório, e talvez seja um dos grandes papéis desse tipo de trabalho que a rádio está fazendo,
é de conscientizar as pessoas de que muitos dos problemas que nos afligem do ponto de vista de sintoma, então peso, cansaço, queimação, ardência, inchaço, desconforto, muitas vezes a gente não vai achar um problema nessa pessoa. A circulação tá ok, tá tudo funcionando bem. Mas o comportamento dela faz com que a circulação fique sobrecarregada. E aí a pessoa tem muitos sintomas. Então eu costumo brincar com as minhas pacientes. Não são as veias que estão com problema. É o corpo em que elas habitam é que está dificultando o retorno venoso. Por exemplo, uma pessoa que fica o dia inteiro em pé? Imagina a situação. A pessoa fica o dia todo em pé parada e ela não caminha. O sangue para circular nas veias precisa da contração dos músculos. Então quando o músculo contrai, ele direciona o sangue pelo caminho que ele deve seguir. Então, se a pessoa fica muito parada, seja sentada, seja em pé, diminui essa contração dos músculos, esse sangue não é bombeado e aí a circulação fica sobrecarregada e isso pode gerar muito sintoma. É o que o exemplo que eu dei para você da viagem de ônibus. Quando a gente viaja de ônibus a noite toda, hoje a gente tem até esses ônibus muito confortáveis em que a gente vai deitado e tudo mais. Mas aquela viagem clássica que a gente fazia sentadinho de ônibus a noite toda, quando chega no destino a perna tá pesada, tá cansada, tá dolorida e a pessoa desenvolveu varizes durante a noite? Não. Não. O que aconteceu foi que aquele comportamento da viagem gerou uma dificuldade no funcionamento da circulação e a manifestação que o nosso corpo dá são os sintomas de dor, de peso, de cansaço, de queimação e desconforto na perna. Mas não pode ter esse comportamento todos os dias, né? Isso, as pessoas que... E aí a gente tem que entender que todas as funções laborais da sociedade são importantes e tem gente que vai ficar muito tempo sentado, vai ter gente que vai ficar muito tempo em pé. Então o que a gente orienta as pessoas a fazer? Mesmo parado, tentar fazer uma contração dos músculos da batata da perna, porque esse músculo da panturrilha, ele é conhecido como o nosso coração periférico. Ele é o coração que ele é o músculo que empurra esse sangue de volta para o coração, pelas veias. Então, mesmo que você fique parado, fazer o movimento como se fosse acelerar o carro para ativar essa circulação é muito importante. Fazer pequenas caminhadas, os estudos mostram que se você trabalha muito tempo sentado, se você der uma volta em volta da sua mesa, ou seja, se você der 7 passos, você já diminui a pressão nas veias e já alivia a pressão nas veias. Então, se você criar o hábito de tirar a garrafinha, igual nós estamos com a garrafinha aqui em cima da mesa, e você fizer a rotina de ir beber a água até o local em que a água fica, só esse caminhar já faz com que você esvazie as veias da perna. Então, já melhora a sua circulação. E aí vem todo um trabalho de cuidar da saúde, que é fazer atividade física regular, ter um sono reparador, ter uma dieta que não seja inflamatória, ou seja, a gente evitar os alimentos muito processados, a gente evitar farinhas brancas em demasia, evitar bebida alcoólica, evitar açúcar refinado. Tudo isso desinflama o organismo da gente como um todo. Tudo vai funcionar melhor, inclusive a circulação. Bom, doutor Felipe, muito obrigada por ter vindo na CBN, muito esclarecedor. E a gente vai nos ver, a gente se vê aí, né, nos próximos dias, com certeza com outros assuntos. O doutor Felipe volta. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e fiquem com Deus.